Eu volto feliz, eu volto triste. Eu chego em casa porque nós, Deus escolhidos, nós somos proibidos de chorar em missão. Nós somos proibidos de transmitir sentimentos para vocês que vocês não confiam no que a gente está fazendo. E se a gente chorar, a gente vai demonstrar fraqueza para vocês. E quando eu chego em casa, é o momento que eu me pego no meu travesseiro e choro de verdade, porque eu estou um jovem conformado. Eu vivo o Romanos 12. Eu não aceito mais o que está nesse mundo. E eu escolhi agir para poder mudar essa história. Mas o vinho é pisado e virou um suco lá embaixo, naquele tonel. E o agricultor ele tira aquela tela de arame e ele não bate aquela pele. Essa é a parte mais interessante da pregação que eu acho fantástica. Ele pega aquela pele e joga no sol. E esquece aquela pele pelo menos por um mês. É impressionante isso. E aquele vinho, dependendo do aroma, dependendo da cor, dependendo da consistência dele, ele é separado por tonéis, onde classificam ele aqui no mundo de Merlot, de Cabernet, cada um tem sua marca no seu estado, no seu país. E eles são colocados em tonéis de madeiras muito grandes, com uma torneirinha no tonel, ele fica na posição horizontal, que é a posição deitada, mas virado um pouco para a cabeça para baixo. A ponto de descansar esse vinho, de decantar ele, que o vinho, o suco da uva com um certo tempo de descanso, na posição de horizontal para baixo, ele produz o álcool. E para ter uma boa produção, esse vinho ele tem que ficar em lugares escuros e úmidos. Então ele é colocado geralmente em uma caverna. Lá no fundo. E segundo diz o ditado popular, quanto mais velho, melhor. Aí legal. Aí é a parte que o jovem detesta. Porque o jovem está lá destruído nas drogas, o jovem está lá destruído com tudo que ele viveu, porque ele decidiu seguir na contramão do que os pais ensinaram, do que o pastor ensinou, do que era a doutrina que Deus colocou no coração dos líderes, pastores e pais, para que eles fossem os filhos de boa conduta. Foram para o mundo, usaram drogas, se prostituíram, roubaram, mataram, fizeram tudo que não provém da Bíblia, do Evangelho, tudo que nós cremos e acreditamos. Virou um jovem tão destruído quanto aquela pele que estava secando no sol e com um pensamento da seguinte forma: Deus me esqueceu. Essa é a maior mentira que o diabo fala para a nossa mente. Na nossa mente, falando de toda a igreja, e para piorar na mente do jovem que está desviado. Por quê? Cara, tu não seguiu o que teu pai e tua mãe falou, tu não seguiu o que tua liderança falou, tu não seguiu o que teu pastor falou, tu cheirou, tu se prostituiu, tu roubou, tu matou, mas você não foi preso. Você fez tudo isso, mas você não morreu. Você fez tudo isso, mas você não teve uma overdose. Você fez tudo isso, mas você continua vivo. E Deus não está te olhando. É impressionante. A misericórdia de Deus é tão boa e tão grande com esse jovem que Deus pega ele no tempo de tratamento, é claro, porque esse tempo chega para quem tem a promessa. Ele é colocado numa bolinha, aí Deus joga no chão, chuta para a caverna. E você passa nesse processo de tratamento, que é o processo da conversão. É o jovem que descobre que tudo que ele fez, tudo que ele tentou fazer e tudo que ele pensava que ele ia fazer não vai dar certo, porque ele era um jovem que ele não estava segundo o coração de Deus. Ele era um jovem conformado com o que no mundo há. Ele era um jovem que sentia prazer no que a carne tinha a oferecer. Ele era um jovem que tinha prazer em receber tudo que o mundo oferecia. Então, Deus tem um processo na vida dele e Deus precisa transformar essa vida. Lembra que a gente está falando de transformação? Está falando de vida, está falando de morte, vivo, morto. Lembra do tempo de vida que foi tempo de nascimento, tempo de criação, até que a gente achasse que tudo que nós fazemos por nós mesmos é melhor? Esse é o tempo de vida, porém agora começou o tempo de morte na vida desse jovem. Mas não a morte física, e sim a morte espiritual, porque ele já estava enterrado na morte espiritual. Sendo que Deus agora pegou ele morto para trazê-lo à vida e para as pessoas entenderem que Deus faz na hora que Ele quer, no momento que Ele quer, com quem Ele quer. E tem uma passagem que eu costumo falar que tem desertos que nós nos colocamos, tem desertos que nós escolhemos passar. Mesmo
sabendo que aquilo vai ser ruim para mim, eu vou lá e vou fazer, mas foi um deserto que eu escolhi. Esse deserto que a gente escolhe é o deserto que a gente coloca o joelho no chão na madrugada, na hora nona, às 3 da manhã, que é um sacrifício, todo mundo acordar, tendo que trabalhar no outro dia, e perguntar: Deus, é isso que o Senhor quer para a minha vida? A gente não faz isso. A gente acha que a nossa vontade é a vontade de Deus, porque vem na nossa mente, no nosso coração, a gente gostou, amor, vamos fazer. E esse é o deserto que a gente se coloca. E essa hora que Deus pegou esse jovem destruído com o mundo, prendeu ele numa bolinha, botou no chão e chutou para o fundo da caverna, esse foi o deserto que Deus o colocou. Por que Deus colocou nesse deserto? Porque Deus tem um plano na vida dele. E se ele continuasse a viver as coisas que esse mundo oferece, não é que Deus não teria o poder de salvar essa alma, porque Deus é o único que tem o poder de descer o inferno com uma chave. Foi o que ele fez e trouxe para o céu, e nada do inferno poderia ter poder na terra, nem na vida dos santos. Deus ele poderia também resgatar essa vida, mas ele permite que você passe por esse inferno astral, por esse tempo de tratamento. É a hora que Deus te coloca na provação, é a hora que Deus começa a testar, porque no momento de luta a gente: eu te amo, me ajuda. Eu aceito, Jesus, eu quero estar lá contigo, eu quero caminhar contigo, eu quero qualquer coisa contigo, mas eu quero sair dessa vida. Mas ele fez. Ele tomou a iniciativa, ele tomou a liberdade de deixar Deus trabalhar. Porque entre Gênesis e Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato, se abrir. Hoje fala Bíblia. Pastor, o pessoal não falou hoje com a Bíblia, pastor. Entrarei e serei contigo. Nessa hora que esse jovem falou que cansou disso tudo, porque ele passou por todos esses apertos e abriu as portas do coração, foi a hora que Deus coloca no deserto preparado por ele, para que essa pessoa passe por tratamento como esse vinho está passando. E chega um certo ponto, um certo tempo, que o agricultor lembra: nossa, vou ter aquele tonel lá, acho que está pronto, vou dar uma olhada. Aí leva um cálice que dá aproximadamente 15 ml de vinho. Ele abre, e esses cursos que eles fazem, ele bota esses 15 ml de vinho na boca. Ele segura esse vinho pouco tempo na boca, e ele sabe se está bom de álcool, se está bom de essência, se está bom de aroma, se está bom para a mesa. E ele decide deixar esse vinho por mais um tempo, porque não é a safra que ele quer ainda, não é o que ele quer botar na rua. E isso, nesse tratamento que Deus tem para a gente, ele faz a mesma coisa que o agricultor fez com a ceifa. Ele foi lá, ele pegou esse jovem que está nessa colinha lá dentro daquela caverna, e trouxe e apresentou algumas coisas. E entrega algumas responsabilidades na mão desse jovem, para ver se ele realmente está preparado para voltar à vida, porque ele está em morte. Ele está em tempo de tratamento. O tempo de tratamento para a gente, o tempo de tratamento para nós líderes, para nós pastores, para todos nós que escolhemos viver o Evangelho de verdade, para todos nós que somos inconformados, é o tempo de morte. É aquele tempo que a gente se tranca a oração, é aquele tempo que a gente sobe ao monte para fazer oração, é aquele tempo que a gente tira para fazer 100 dias de jejum, porque 40 não é necessário para o nosso propósito, é aquele tempo que a gente liga para o pastor: pastor, ora por mim. Mas o que houve, meu filho? Não houve nada, só preciso da sua oração. Esse é o nosso tempo de morte, porque a palavra de Deus diz que quanto mais nós morremos, mais nasce a obra de Deus. Eu estava falando com o pastor que a nossa visão do Escolher Agir é que nós nunca somos o primeiro, nós somos sempre o segundo, porque o primeiro sempre é Deus. Nós nunca queremos estar em primeiro lugar. Ah, o Tiago foi lá e fez. Não, não fiz nada, quem fez foi Deus. Ele apenas teve misericórdia da minha vida e deixou que eu pregasse a palavra, porque se ele não quisesse, ele ia pegar esse microfone e eu vou começar a ir uma palavra. Mas ele necessitava de usar a minha vida nesse momento para poder falar com vocês. E esse é o tempo de morte do cristão. Muita gente acha que o tempo de vida é o tempo que nós vamos frutificar. Eu discordo. Esse é o tempo de tratamento. Esse é o tempo que nós estamos recebendo. Quando a gente abre a boca para liberar a palavra, a gente libera palavras que nem a gente acha que seria capaz de fazer aquilo. E Deus dá uma nova chance para esse jovem que estava ali, naquele clausulado, e ver, de repente, que esse jovem estava pronto ou não. Mas vamos supor que ele estava pronto e Deus o trouxe de volta, o trouxe à tona e mostrou para ele que ele é capaz de conduzir uma nova história, que ele é capaz de sair do tempo de morte e viver um tempo de vida, mas não vida dele.
Porque uma vez mortos para viver o Evangelho, mortos para sempre. Porque tempo de vida é quando eu queria fazer a minha vontade. Tempo de vida é quando você queria fazer a sua vontade. Tempo de morte é quando nós queremos fazer a vontade de Deus. Eu fui uma pessoa que morri e não ressuscitei. Porque eu estou cumprindo o ídolo de Deus na minha vida. Aí o agricultor voltou lá dentro da carreta e provou o vinho e viu que o vinho estava de boa qualidade. Que o vinho estava pronto para ser servido. Aí a parte que começa a ficar legal. Por quê? Agora a gente começa a escolher roupa para o culto. Porque o vinho para ser servido, ele não vai ser servido num tonel de madeira. Ele vai ser servido numa garrafa bonita. Vai ser escolhido um bom rótulo. Vai ser escolhido uma rolha na qual não passe nenhuma gaseificação, que não passe nada que vai estragar aquele vinho. Aí o jovem se recuperou. O jovem escolheu o seu ministério, que é a sua garrafa. Ele escolheu o seu rótulo, que é a denominação. Ele escolheu a sua rolha, que é o pastor. Porque o pastor é aquele que vai doutrinar, que vai ensinar, que vai trazer ele para perto dele, vai tratar daquele jovem. É o pastor que vai falar: meu filho, lembra quando você fazia isso, você não respeitava os seus pais? Ah, lembra? Sabe por que você quebrou a cara aqui? Porque você não fez isso. E o pastor vai ser responsável diretamente, o líder de jovens vai ser responsável diretamente por aquela alma que a princípio estava perdida. A princípio, quando muitos olhavam e falavam: esse não tem mais jeito. Mas eu sirvo um Deus vivo, um Deus que o que está morto ele traz a vida, o que não respira ele faz respirar, o que não enxerga ele faz ver. Então não existe o que não tem jeito. Então Deus prepara um novo rótulo, prepara uma nova garrafa. E aí que vem a melhor parte: Deus prepara um novo caráter, que é um caráter moldado de acordo com o que Deus traçou para ele lá atrás no tempo de vida, antes dele passar pela morte. Que foi o caráter forjado desde o ventre da sua mãe, que foi o caráter do Espírito Santo, foi o caráter temente a Deus, foi o caráter que, será que se eu pegar uma arma eu vou para o céu? Nosso medo não é: será que eu vou pegar uma arma e não vou brigar comigo? Nosso medo não é: será que se eu pegar um baseado, fumar um baseado aqui na frente de todo mundo, será que eles vão me recriminar, meu pai vai me bater? Meu medo não é esse. Meu medo é: será que se eu chegar a falar que vou pegar um baseado, Deus vai me perdoar? Eu tenho temência a Deus. E esse jovem começa a ser formado com um caráter temente a Deus. E ele começa a se tornar um jovem conformado. Ele começa a se tornar um jovem que resolve sair daquela clausura, sair daquela escama que caiu dos olhos dele. Ele começa a entender que existe um novo tempo na vida de cada um. Que existe a verdadeira transformação vinda direto do seu Espírito Santo. E que Deus começa a fazer tudo novo. E para poder fazer esse vinho chegar a diversos lugares, ele tem que ser vendido. Então, o vinho é um negócio que você compra um de 5 pratos, um garrafão de 50 ml, e você compra um de 10 mil reais na garrafa de 50 gramas, sei lá, de 10 pinguinhos. Porque o vinho, ao mesmo tempo que ele pode ser um bem muito valioso, ele pode ser um bem muito simples. O vinho, ele consegue atingir a mesa do pobre e consegue atingir a mesa do presidente da República. Então, jovens, nós fomos transformados como uma uva em vinho, porque através do nosso Evangelho nós podemos estar pregando hoje aqui na Igreja Batista do Senado, como podemos estar pregando a mulher lá no Palácio da República, como podemos estar pregando no Palácio Guanabara, como podemos estar pregando na Rede Globo, como podemos estar pregando em qualquer outro lugar. Nós temos que entender que a nossa vida é como a transformação da uva para o vinho. Porque para o vinho se tornar vinho, Deus permitiu que a uva nascesse, permitiu que ela fosse machucada, que ela fosse maltratada, mas que ela chegasse a alcançar várias pessoas. E essa é a nossa vida de um cristão verdadeiro. É a vida, de repente, daquele cristão que foi machucado, que foi amassado, mas que conseguiu atingir pessoas que você nunca imaginou na sua vida. Essa é a verdadeira transformação. Essa é a transformação do Espírito Santo. Essa não é a transformação da uva em vinho. Essa é a transformação do Espírito Santo, porque ele pegou aquele embriãozinho da barriga da mãe, ele deixou que se perdesse, não para se afundar, mas para que tivesse um testemunho. Ele deixou que passasse por tudo isso para que a pessoa entendesse. Esses são desertos que Deus deixa a gente passar, tá? Por conta dos planos que a gente tem lá na frente.
Ele deixa que a gente use droga